A manchete é: Lula participa da sabatina do Jornal Nacional e Álvaro Borba, do canal Meteoro Brasil, passa pano como nunca antes se viu na história desse país. Vamos aos estereotipos. E vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Isso equivale a dizer que o Lula não pode ser chamado de ladrão, como querem lavajatistas e bolsonaristas, né? Mas, sempre tem um mas. E aqui teve uma passação de pano dupla, a do Bonner e a do Álvaro, porque a do Bonner foi a seguinte: ele disse corretamente que a Vara de Curitiba não tinha competência, né? não era da sua alçada o caso do Lula, porque deveriam ser apenas os casos ligados à Petrobras, cuidados por eles, e, portanto, foi anulado o processo do caso do Triplex. Faltou o Bonner contar o resto da história, que foi anulado para que seja reiniciado do zero no Distrito Federal. Para ninguém achar que eu estou inventando coisa, aqui tem uma matéria sobre os processos, e aqui o título já fala: Lula se livra de processos, mas teve só 3 absolvições. Ou seja, em apenas 3 casos, ele foi realmente julgado e constatou-se que ele não era culpado. Lembrando que o fato da promotoria não apresentar provas, isso não significa que ele não tenha nenhum envolvimento. Significa apenas que eles não conseguiram provas. É claro que eu não vou nunca defender que alguém seja preso sem provas. Só quero dizer que ele pode estar quites com a justiça, mas não quer dizer que ele não tenha tido culpa de nada. Porque, francamente, né? Tem até um crime aqui, por exemplo, quadrilhão do PT, no qual ele foi absolvido. Porra, quem é que manda e desmanda no PT? Quem é que dita cada carta do PT? Quem foi que deu o DENIT pro Valdemar Costa Neto roubar? Quem foi que deu Furnas pro Cunha roubar? Quem foi que deu o Ministério da Integração pro Gedel roubar? Aquele cara lá das fotos que rolam por aí com 51 milhões em malas. Dentre outros e outras estatais que ele deu na mão do monte de bandido, já sabendo que eram bandidos, aí depois vem dizer: eu não sabia de nada. E toda a blindagem e os testas de ferro que ele tem no PT. Bom, eu vou deixar o link na descrição, não vou entrar no detalhe aqui, né? Já estou me estendendo demais nesse tópico. Vou deixar o link para quem quiser ver. Só quero mostrar uma coisa aqui, respaldar o que eu acabei de dizer. As condenações do Lula, nos casos conhecidos como o Triplex e o sítio de Atibaia, foram anuladas por uma questão técnica. O ministro Fachin do STF entendeu que deveriam tramitar em Brasília e não em Curitiba, que é o que eu acabei de falar sobre a competência, né, da turma de Curitiba. E mandou recomeçar do zero. Quando as ações foram reiniciadas, já estavam prescritas. Ou seja, morreu a parada simplesmente porque passou o tempo demais e elas prescreveram. A grande questão aqui é passação de pano do Bonner e do Álvaro. Mas, sempre tem um mas. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? O Lula precisa se defender. E ele faz isso tentando demonstrar que a corrupção dentro de um governo só aparece quando os mecanismos de fiscalização, os mecanismos de controle estão funcionando. Quando o Ministério Público está ativo, quando a Polícia Federal tem alguma independência e quando o Procurador-Geral da República não é o cão de guarda do presidente, né? E aí, o Lula tende a comparar esses mecanismos de controle, agora, no governo do Bolsonaro, com a maneira como as coisas funcionavam no tempo dele. A ideia é tentar convencer o público aí de que o governo mais corrupto é o governo em que a corrupção é mais escondida. Não falou nada além do óbvio, né? É claro que se um governo tem mecanismos de combate à corrupção que são livres, ele vai fazer um serviço melhor nesse combate do que essa merda que o Bolsonaro faz. E isso é muito óbvio. Agora observa que o Álvaro, ele foge da pergunta, quer dizer, ele só reproduz a mesma merda que o Lula fala, porque ninguém perguntou qual é pior. A pergunta é: como tu vais garantir que não haja um esquema semelhante ao mensalão no teu próximo governo, caso seja eleito? Essa é a pergunta. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Isso é o mesmo que dizer: eu poderia ser um assassino perigoso, um cão de aluguel, fazer chacina em escola. Eu poderia fazer tudo isso, mas não faço. Logo, eu quero um mérito por isso. Essa é a equivalência do que ele está falando aqui, por mais ridículo que seja o exemplo que eu dei. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto 100 de sigilo pro Pazuello, decreto pros meus filhos, decreto pros meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. Depois de 3 minutos e meio de conversa sobre corrupção, vem o tema economia. E tem jeitos e jeitos de falar sobre economia, que é um tema amplo, né? Dá para abordar a fome ou, sei lá, o equilíbrio das contas. Como é que o senhor pretende recuperar o equilíbrio das contas? Ô, Bonner, é que você não deve lembrar o que os meus economistas diziam para mim nas eleições de 2002. Ou seja, naquela época o Brasil estava quebrado. Lula, quem não conhece que te compre, né? Tu não sabe o que o pessoal me dizia na época. O Brasil estava quebrado. A grande questão é, em comparação com como vai estar o Brasil agora em 2023, para quem entrar na presidência, 2013 era fichinha, né?
Só falta agora dizer que o Fernando Henrique fez um governo desastroso, tal qual o do Bolsonaro, para querer usar a situação do Brasil naquela época para justificar que vai chegar agora, em 2023, metendo gol de placa, né? Sem contar que o Lula levou uma grande sorte na sua época, que pegou um boom de commodities. Tanto prova que o Lula mesmo já alegou que vai chegar um ponto em que commodities vai valer mais do que manufaturado, querendo dizer que o Brasil não precisava se reindustrializar. Então, esse papo de que eu vou repetir agora o que eu fiz lá atrás, não cola. A situação é totalmente diferente e o Lula até agora não mostrou nenhum argumento explicando como ele vai se adaptar à realidade atual. Ele só faz dizer, eu fiz lá atrás, então vou fazer agora igual. E chegar a dizer que não vai explicar nada de como vai fazer e nem o que vai fazer. Ele inclusive disse isso no Jornal Nacional, o Álvaro, óbvio, não mostrou aqui, mas ele falou no Jornal Nacional, falou também na entrevista recente no UOL. No meu vídeo sobre a candidatura Kinder Ovo do Lula, que está na descrição, eu falo melhor desse migué todo que o Lula está fazendo na sua campanha. E aqui entra a habilidade que qualquer candidato precisa ter de direcionar a conversa para aqueles rumos assim que mais o interessam, né? E o Lula, ele faz isso no Jornal Nacional. Então, ele está chamando de uma habilidade a picaretagem que o Lula faz no seu discurso. E que só funciona porque, por qualquer motivo, o Bonner e a Renata estão deixando. Contas públicas? Não, pô. Vamos falar de inclusão social. Aí ele chega perto de fazer a coisa toda ali, parecer o horário eleitoral gratuito. Nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É responsabilidade do jornalista impedir que a bancada do telejornal vire palanque político. Mas não dá simplesmente para tirar o tema economia da jogada. Tem que estar presente numa sabatina dessas. Então, ao invés de falar de economia agora, ou economia no governo do Lula, que tal falar sobre economia no governo da Dilma, quando a crise estourou? Bom, no sábado, eu tive com a Dilma no Vale do Gabão, em São Paulo. E a Dilma sabia que eu vim aqui. E a Dilma falou assim pra mim, presidente, se perguntar do meu governo, não responda. Fala para me convidar que eu vou lá para discutir com eles. Resposta insuficiente e continuaram insistindo até dar nisso aí, ó. É claro que a resposta é insuficiente porque o Lula é o manda-chuva do PT. E sempre foi desde a criação do PT, da qual ele participou. Quando ele terminou seu segundo governo, ele não se demitiu do PT e foi viajar pelo mundo, qualquer coisa. Ele não tinha nenhum cargo oficial, claro, mas ele é uma voz de peso dentro do PT. Eu não estou dizendo que era ele que mandava de fato no governo da Dilma. Só mais um dado aqui sobre isso. Lula apoia Temer para vice de Dilma em 2014. Lula foi muito afirmativo de que essa aliança, pelo seu êxito, tem de continuar. E, inclusive, nos próximos dias vai marcar uma reunião com Michel Temer. Ora, se Lula não tem influência em nada, por que ele vai ter reunião com Temer? Daí a pergunta. O senhor está dizendo então que o seu governo vai ser diferente? Se um dia entrar alguém no teu lugar para fazer o Jornal Nacional, entrará. Você vai perceber o que é rei morto, rei posto. E assim se encerra a discussão sobre economia. 4 minutos, quase metade disso aí para falar do governo da Dilma. Próximo tema, governabilidade. Como é que um governo deve fazer para que o Congresso colabore? E comprar o Congresso não vale. O relacionamento de governos do PT com o Congresso resultou em escândalos de corrupção, como o Mensalão, por exemplo. Como evitar que isso aconteça novamente? Você acha que o Mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Você sabe que o Mensalão, do qual tanto se falou, parece que ele tá como se fosse uma lenda, né? O pessoal tanto fala disso aqui, mas tu acha que é tão ruim assim quanto falam? E, ok, orçamento secreto é bem pior, né? Inclusive é como se fosse uma institucionalização do Mensalão. E aí ele faz essa comparação, que é como se fosse assim, eu assaltei um banco, mas aquele cara ali assaltou 3 bancos. Então não venha reclamar do banco que eu assaltei. Mas a questão não é quem rouba mais, a questão é qual é a ideia, qual é o plano para que não ocorra mais esse tipo de roubo. E por mais que o orçamento secreto seja muito pior, no Mensalão roubou-se pra cacete. E essa é a defesa. Tu acha que o orçamento secreto não é pior? Ou seja, se eu entrar de novo e meter lá um Mensalão, tá favorável. É isso que ele tá ensinando aqui. Observa a resposta dele. Cabe mais coisa sobre o tema governabilidade. Que tal falar sobre a militância do PT e a resistência que ela tem em relação a certas companhias do Lula? Sim, estamos falando do Geraldo Alckmin, que foi adversário do Lula a vida inteira. O senhor acha que a militância do seu partido concorda com essa necessidade de composição política? A minha pergunta é porque existe uma ala grande do seu partido que ainda não aceitou Geraldo Alckmin como o candidato a vice na sua chapa. E aqui você chega no ponto em que você tem um William Bonner dizendo que o Lula afasta, polariza e briga. Candidato, o senhor passou anos repetindo uma expressão que se consolidou no seu governo, dividindo o Brasil entre nós e eles. É um fato. E você tem um Lula dizendo que Lula aproxima, une e apazigua. Eu aprendi na minha vida a conversar. Eu aprendi a conversar. Se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi negociar, foi conversar com os contrários. Os contrários, né? Na verdade não é contrário, porque era um bando de pilantra que nem ele. Essa foi a negociação que ele fez. Que o Álvaro não colocou aqui, mas eu vou deixar na descrição o link pro meu vídeo onde eu analiso essa parte. Faz parte de uma série onde eu analiso diferentes partes
das mentiras que o Lula conta no Jornal Nacional. Tem muito mais além do que ele mostrou aqui. E lá se vão mais 10 minutos e 30 segundos nessa discussão aí sobre governabilidade, que resultou na acusação de que Lula divide o Brasil. Próximo tema, agronegócio. E aqui, putz, fica difícil. Ou seja, a nossa luta contra o desmatamento faz com que eles sejam contra nós. Sabe, é isso? Mas agronegócio O e meio ambiente não, caminham mas juntos, eles são contra. Ela disse ali, agronegócio e meio ambiente caminham juntos em tese. Pô, nem em tese. Isso não é verdade. E assim, não é uma opinião minha que é diferente da opinião dela. São os fatos, são os dados. A gente sabe que 97% do desmatamento é a grande obra do agro. E essa informação vem do MAP Biomas, que é uma fonte que o próprio Jornal Nacional usa. Então, não dá para discutir. Não, agronegócio e meio ambiente não andam juntos. Talvez pudessem, talvez devessem, mas não andam juntos. Não quando o agronegócio é responsável por 97% do desmatamento no Brasil. Seja como for, essa conversa aí sobre o agro, que agora meio que virou o Capitão Planeta, essa conversa aí ela deságua no MST, aquele movimento terrorista armado com perigosos tomates orgânicos. Aí aqui ele pulou a conversa direto para a parte do MST, sendo que a questão é a seguinte, ele está defendendo o Lula. E aqui nesse momento ele está contrariando o que a Renata falou. Porém, o Lula concordou com a Renata de certa forma, porque ele falou que tem uma parte do agronegócio, especialmente os que exportam para a Europa e tal, para o Japão, eles têm que seguir determinadas normas que são muito mais rígidas do que a norma do nosso comércio interno. Portanto, faz muito sentido isso que o Lula falou e que o Álvaro não mostra aqui. E é engraçado isso, porque o Lula falou uma coisa que discorda do Álvaro. Eu não tô tentando dar razão para ninguém aqui. Eu estou só mostrando o conflito da lógica. A Renata falou uma coisa e o Lula respondeu concordando com ela, né? Quer dizer, separando. Tem os caras que sim, apoiam o meio ambiente, cuidam bem, e tem os que não. Que inclusive ele chamou de fascista, né? O Lula. Não foi mostrado aqui pelo Álvaro. No meu vídeo específico, link na descrição, eu mostro. Então, finalmente, o que o Álvaro fala discorda não só da Renata, mas também do Lula. E ele não fala que ele discorda do Lula, ele fala só que ele está discordando da Renata. E ele omite o trecho do Lula que mostra essa discordância, né, dele com o Lula. E qual será o papel do MST no seu governo? O MST está fazendo uma coisa extraordinária. Está cuidando de produzir. E assim, o agronegócio ficou com 4 minutos e 40 segundos. Importante notar que com os entrevistados anteriores, o tema agronegócio não apareceu, ficou ausente. No lugar dele veio meio ambiente. E aí agronegócio apareceu assim apenas de maneira tangencial, meio de ladinho, sabe? Seja como for, agronegócio foi o penúltimo tema, então tá na hora de dar uma olhada como é que foi a divisão do tempo total. Olha lá, ó, corrupção. Ele vem dizer que agro não apareceu para os outros candidatos, apareceu como um subtópico do tema meio ambiente. Tá, mas e aí? Ele mesmo não falou na análise dele da sabatina do Ciro que eles passaram 18 minutos conversando com o Ciro sobre o seu modelo de governança e tal, então eles têm desconfiança disso, sei lá. Ora, o que é pior? Qual é mais fácil do cara se esquivar? Porque se a questão é sobre o modelo de governança, se o cara não responder bem, ele está dando a entender que ele não vai conseguir fazer nada, simplesmente, nada no governo dele, por não conseguir conciliar com os deputados nem com ninguém. Agora, se a insistência é específica no Lula, né, tipo uma marcação, tom de marcação com o Lula, falando de agronegócio, isso é bem menos pior, né? Porque isso é um setor. Claro, eu não estou jogando para o espaço a importância de se cuidar do meio ambiente. Tem regiões do Centro-Oeste que tiveram problemas de safra por ter ficado sem chuva devido à baixa da umidade que era gerada pela Amazônia. Mas enfim, o agro é um subtópico. Se o cara se sair bem em todas as outras respostas e mal na do agro, não tá tão ruim assim, né? Foi um tópico. E no lance do Ciro, em relação à governança, ele não colocou como se os caras estivessem, vamos dizer, de marcação com o Ciro. Colocaram como se ele, Ciro, tivesse culpa nisso por apresentar um modelo esquisito e que gera muita desconfiança. Observa a diferença. De um lado ele coloca como se o candidato fosse um merda e do outro quem é mala são os entrevistadores. Já que falaram de agro com Lula, mas não tanto com os outros. Coitadinho do Lula. São 13 minutos e 30 segundos, economia com 4 minutos, aí vem governabilidade com 10 minutos e 30 segundos, o tal do agronegócio, que não tinha aparecido antes, com 4 minutos e 40 segundos, e para terminar, olha lá, mais um tema que só foi tratado com Lula, não apareceu nas sabatinas do Bolsonaro e do Ciro Gomes. Política externa, com 1 minuto e 50 segundos. Coitadinho do Lula, só ele... Porra, se colocasse pra falar de política externa, o Ciro, aí o Lula ia aparecer uma criancinha de jardim de infância. Com todo respeito às crianças de jardim de infância. Eu mesmo tenho filha nessa situação. Mas o que ele quer dizer com essa merda? Além do mais, foram 13 minutos e 30 com corrupção, né? Economia 4, governo 10. Então observa. Governabilidade no Ciro foi 18, aqui foram 10. 10 não é tão pouquinho assim, né? Lembrando que teve corrupção com 13. Tá entendendo? Então os temas mais extensos com o Lula foram esses, a corrupção e a governabilidade. E nem por isso ele falou aqui
eles têm desconfiança da governabilidade do Lula. Será que isso não é um motivo para o Lula e sua equipe se preocuparem com o porquê dessa desconfiança? Como ele falou no vídeo com o Ciro, né? Para quem não viu, link na descrição da minha análise à sabatina do Ciro, analisada pelo Álvaro. Então, 13 corrupção e 10 governabilidade. E nem por isso ele fala que houve uma desconfiança, tal. Vamos seguir aqui adiante. Mas faltou saber o que é que foi tratado nesse bloquinho aí de 1 minuto e 50 segundos sobre política externa. Do que foi falado ali? Política internacional. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. É o fantasma do comunismo. Não, querido, não é espantalho de comunismo que só o Bolsonaro inventa isso. Vou dar só um exemplo aqui. Lula minimizou, aqui na CNN, tá? Lula minimizou a ditadura da Nicarágua comparando o tempo em que o Daniel Ortega estava no poder com a chanceler alemã Angela Merkel. Porra, querer comparar o Ortega com a Merkel tá de sacanagem, né, Lula? Pelo amor de Deus. E aqui diz mais. O próprio PT celebrou a eleição do Ortega, divulgando uma nota onde classificou a eleição como uma grande manifestação popular e democrática, sendo que, nesta eleição, os concorrentes do Ortega estavam presos ou exilados. E o PT exaltou a vitória dele, chamando de manifestação popular e democrática. Aí, 2 dias depois, saiu do site do PT esse comunicado de merda. E, segundo a Glaze, a nota não foi submetida à direção partidária. É a culpa do estagiário, como sempre, né? Então, Álvaro, vá tomar no seu rabo. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero pro Brasil, é assim que eu quero pros outros. Cada país com seu nariz. Cada eleição, uma oportunidade de limpar a catota. E pronto, acabou. Alguém viu aqui qualquer crítica do Álvaro ao Lula, a qualquer coisa que o Lula tenha dito? Não. E observa que mesmo ele tendo selecionado aqui os melhores momentos do Lula, mesmo assim foi dito um monte de abobrinha. Agora imagina no resto da entrevista. Se você quiser ver uma análise minha, as demais abobrinhas que o Lula falou, mais detalhada, inclusive a essas mesmas aqui de uma forma mais detalhada, eu estou fazendo vídeos para cada uma delas. Então tu pode conferir os links todos aqui na descrição e também se inscrever no canal para receber notificação à medida que cada um for saindo. Além dos próximos sobre outros assuntos, é claro. E caso tu seja desses que gosta de ficar debatendo no Twitter, a gente pode se falar por lá também, @madeinursal, o link está na descrição também, junto com os links das minhas outras redes sociais. Valeu pela atenção, até a próxima!